A gente tende a ter uma noção de bom e mal segundo um conceito moral que nós temos, aquilo que nós aprendemos do que é bom e do que é mal, né? Muitas vezes segundo uma visão religiosa, uma visão moral que nós aprendemos das nossas tradições, dos nossos pais, da nossa família, mas quando se trata de convivência com as pessoas, nós estamos falando de pontos de vista, de referências, né? E o que para uma pessoa é uma referência, para outra pode não ser, né? Nós vemos a polarização hoje, né? Para uma pessoa falar Bolsonaro é mito, tem um significado, pode ter um significado bom. Pode ser que a pessoa veja assim como, nossa, ele está de acordo com o movimento de progresso da sociedade, uma necessidade, o Brasil está precisando, e ele combate o mal, né? Estou falando assim da minha parte como observador, sem nenhum julgamento. Eu me coloco diante disso como observador dos pontos de vista, né? Do outro ponto de vista, a pessoa acha um absurdo aquilo. Como é que pode uma coisa dessa? Por que é genocida? Por que aquilo que ele faz é contra a vida e tal? E dos outros ele está defendendo, é a favor, né? Então, assim, quando a pessoa se sente pertencente, essa noção de boa e má consciência do Bert Hellinger está falando do vínculo de pertencimento de cada um com o seu grupo, cada um com a sua família, num primeiro lugar, mas também em relação à sua categoria profissional, em relação à sua nação, em relação ao seu time de futebol, em relação ao seu partido político. É uma necessidade primordial que cada pessoa tem de se sentir pertencente. Quando ela está com boa consciência, ela está se sentindo pertencente. Então ela fala, eu sei que eu pertenço. Por que se pertence? Porque o vínculo está evidente, porque ela está sendo igual, está fazendo igual. Então, se a pessoa vai numa partida de futebol senta e quer torcer para o Flamengo, quando ela coloca a camisa e ela se senta lá na arquibancada e vê do lado todo mundo com a mesma camisa do Flamengo, ela se sente pertencente, sente eu faço parte, se sente mais forte, né? Nós aqui estamos numa comunidade. Poxa, estamos participando de um encontro da comunidade de direito sistêmico. A gente se sente bem, a gente se sente pertencente, a gente olha na tela e vê outras pessoas, assim como nós, né? E aí a gente se sente bem, é de boa consciência, porque se tem outras pessoas, está todo mundo fazendo isso, eu também estou, então eu me sinto bem, me sinto em paz. Então a boa consciência é o que vincula um filho ao seu grupo familiar, num primeiro momento. Como é que esse vínculo se dá? Porque na família também talvez tenham divergências, né? Num casal, cada um vem de um sistema diferente. Então, cada um tem vínculos. E cada um se sente com boa consciência quando está de acordo com seus vínculos de origem. Então, o homem, quando ele faz igual ele aprendeu com o pai, ou aquilo que vem sendo feito na família dele, ele se sente bem, ele se sente vinculado como filho, né? A mulher, por sua vez, ela também se sente com boa consciência em relação à sua família. Só que a boa consciência de um não é igual à boa consciência do outro. Então, se os dois quiserem preservar a boa consciência, eles vão sacrificar o casamento. O casamento não vai ter futuro. Porque o que um considera como valores principais não corresponde ao que o outro considera, porque a família de um é de direita e outra de esquerda. Porque a de uma é católica e a do outro é do candomblé. Entende? Então, é necessário, para se seguir adiante, para se progredir, é necessário encarar e ter má consciência. Isso é necessário para a paz. Má consciência, não em relação a algo absoluto, algo que nós acreditamos, má consciência em relação a Deus é algo mais, também para alguns é necessário, como
Porque qual Deus? O que cada um aprendeu como sendo Deus? Será que o Deus de uma determinada corrente evangélica é a mesma coisa que o Deus de um espírita que tem uma outra visão de religiosidade? É mais de um Deus? Ah, mas os dois dizem que Deus é um só. Só que para um, a vontade de Deus é uma, para o outro, a vontade de Deus é outra. Bert Hellinger era padre. Aí ele precisou se afastar do sacerdócio. Para ele, isso foi um passo perigosíssimo em termos de má consciência. Ele estava se expondo à má consciência da religião que ele seguiu por tantos anos, dos mestres, né, dos padres que formaram ele, da família, tradição. De repente ele se afastar, ele estava se afastando do caminho de Deus, um sacerdócio, né? Então ele teve que enfrentar uma má consciência terrível. Eu fui casado, eu venho de uma família judaica. Meus pais, meus avós são judeus. Aí eu conheci uma moça que é filha de árabes. E aí a gente resolveu casar, uns anos atrás. E aí como é que podia dar certo? Tinha que enfrentar a má consciência, porque a minha família olhou meio desconfiada para aquele movimento, a família dela também olhou meio desconfiada para aquele movimento. E aí, para ter alguma chance de dar certo, a gente precisou se afastar, se distanciar, e encarar o olhar feio dos familiares e criar a nossa própria família, né? Depois eu vim a me separar, mas isso está na história, está registrado, foi um movimento importante na minha vida também. Então, e todo casamento, aquele meu casamento ilustra bem, porque é um judeu com uma árabe, né? Mas todos os casamentos são de famílias que vêm de campos distintos, de alguma diferença, né? E o casamento, para se harmonizar, tem que deixar os pais para trás. Tem que, não é não reconhecer o vínculo, não é negar o vínculo com a família de origem, seja ele qual for. Nós precisamos reconhecer o vínculo, agradecer o vínculo e seguir adiante. Seguir adiante e assim, sem medo de se distanciar. Ah, mas às vezes se sente culpado. A culpa é o sintoma da má consciência, é o sentimento de culpa. E ele é necessário para o progresso. Todo progresso implica em se transformar algo que era feito antes, em se fazer diferente, numa inovação, fazer algo diferente, ou seja, deixar algo para trás. Todo progresso. Se a família sempre foi pobre, se alguém quiser prosperar, ela tem que viver com má consciência. Porque ela, no momento em que toda a família foi pobre e a pessoa decide ser rica, eu quero ser rico, eu quero prosperar. Isso distancia ela, porque ela não está fazendo igual. Talvez ela tenha que abandonar valores que estavam presentes no passado e ter novos valores. E mesmo assim, honrar, né, ser grato a tudo o que foi, como foi, e reconhecer o valor do que foi, mas agora fazer por si algo diferente. Aí ela se sente distanciando. Às vezes a pessoa nasceu numa comunidade pobre e cresceu na comunidade pobre, e aí ela, de repente, tem a oportunidade de prosperar. Ela vai continuar morando lá na comunidade pobre? Não, ela vai comprar um apartamento num bairro melhor, vai morar num lugar melhor, né? Sempre estudou em escola pública, mas de repente ela pode colocar os filhos em escola particular. E se ela olhar para trás, para a comunidade de onde ela veio, como é que as pessoas estão olhando para ela? Aí ela se sente culpada. Ela fala, nossa, eu tô traindo. É uma sensação de traição. E essa sensação é necessária para o progresso. Não tem progresso sem traição às tradições. O mesmo vale para a saúde. Para quem vive numa família doente, para ela ter saúde, ela tem que se distanciar. Não necessariamente fisicamente, mas a alma tem que buscar um caminho diferente. E ela sente esse distanciamento, ele é vivenciado como culpa. Isso só é possível para quem é adulto, porque a boa consciência é própria da criança. Uma criança sente dependência.
E por força dessa dependência, ela precisa se sentir pertencendo, e ela não pode contrariar aquilo. Ela se coloca a serviço, porque ela se sente dependente. Por isso que uma criança adoece no lugar da mãe, do pai, por isso que a criança se torna violenta em homenagem ao pai, em homenagem ao irmão que foi assassinado, pelo vínculo infantil de precisar pertencer. Ela quer ocupar o lugar de alguém que foi excluído, então ela se coloca nesse lugar de salvador, de justiceiro, em função do grupo de origem. Isso é causa de muitos transtornos, doenças, dificuldades, bloqueios, isso é um emaranhamento sistêmico. Qualquer libertação de um emaranhamento sistêmico exige a má consciência, para conseguir sair daquele padrão e entrar numa nova dinâmica. Isso distancia a pessoa. Então, boa e má consciência são isso, tem a ver com o vínculo e o pertencimento. Não tem a ver com bom e mal, no sentido moral ou religioso. E tem muito mais. Tem muito mais. Eu dei uma aula só sobre isso. No curso online tem uma aula só sobre isso. Só sobre boa e má consciência. E Então, tem foi muito... dessa aula que eu fiquei com essa dúvida. Ah, Mas tá. agora parece que finalmente eu entendi. Muito obrigada. Legal.